نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Todos os louvores são para Allah subhanahu wa ta'ala, aquele Allah subhanahu wa ta'ala com infinitas misericórdia e favores direcionou-nos para a sua casa a fim de estabelecer a oração de Jum'ah, a oração da sexta-feira. Este Allah subhanahu wa ta'ala que a vida de cada um de nós está sob o seu comando. É aquele Allah subhanahu wa ta'ala que ocultou o conhecimento da partida desta face da terra para o Akhira, para cada um de nós. É aquele Allah subhanahu wa ta'ala que deu-nos orientação à luz de sabermos o halal e o haram e de reconhecermos que é o nosso Criador. Não só, também seguirmos Sunnah de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que é o seu profeta, o selo da profecia. Caros irmãos, há muitas pessoas que, mesmo com conhecimento vasto, não conseguem reconhecer o seu Criador, mesmo com vários sinais indicando o Criador dos céus e da terra, também não conseguem reconhecer o seu Criador. Portanto, este é um grande favor da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E ainda há pessoas que dizem: nós acreditamos em Allah verbalmente, enquanto que no seu íntimo nada do iman, nada de fé em Allah subhanahu wa ta'ala contém. Hoje, inshallah, vamos conversar um pouco, vamos refletir um pouco sobre munafiqun, hipócritas. Hipócritas são aqueles que, mesmo no tempo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eles tentavam, queriam derrubar o Islã, queriam aniquilar o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam junto com seus companheiros. São aqueles que fingem serem muçulmanos aparentemente, enquanto que no íntimo é o contrário. No íntimo eles contêm o ódio pelo Islã e o ódio pelos muçulmanos. Munafiqun, hipócritas, mesmo no tempo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eles vinham ter com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Quando eles encontrassem os crentes, eles diziam: nós temos fé em Allah, nós temos fé em Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, que é mensageiro, é profeta e mensageiro de Allah. Isto aparentemente.
وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ. Mas em contrapartida, quando eles estivessem a sós com seus shayatins, isto é, com seus líderes descrentes, eles diziam: Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Eles diziam: por certo, nós estamos convosco. Nós também não somos muçulmanos, não somos crentes, não acreditamos em Allah, nem acreditamos em Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nós estamos convosco. Innama nahnu mustahzi'un. Apenas nós estamos a zombar aqueles muçulmanos, estamos a zombar aqueles crentes. Esses são hipócritas. Mesmo no tempo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinha hipócritas. Então, será que esses hipócritas, ou até no nosso tempo, temos hipócritas que se fazem passar de muçulmanos enquanto que não são? Por contrário, enquanto que são inimigos de Islã e de muçulmanos? Claro que sim. Temos muitos hipócritas em vários cantos do mundo. E a maioria dos hipócritas são judeus. A maioria dos hipócritas são judeus. São muito inimigos do Islã e de muçulmanos. No tempo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, só para ter uma pequena noção, Allah subhanahu wa ta'ala diz no versículo: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. Aqueles que ergueram o masjid por causa do mal e da descrença, por causa do mal e descrença, وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ, e separação, divisão, queriam se separar, dividir os crentes. Quem são essas pessoas? Foram os hipócritas. Este versículo, só para ter uma pequena noção acerca deste versículo, foi revelado quando hipócritas construíram um masjid, uma mesquita. E quando eles construíram aquele masjid, aquela mesquita, quando foram perguntados, disseram: nós construímos este masjid, esta mesquita, somente para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Não temos nada extra, senão o objetivo seja o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas no íntimo era totalmente o contrário. Aquele masjid eles haviam construído com a intenção de aniquilar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros. Isto é, eles queriam acabar com o Islã e criar desunião, criar divisão nos crentes que eles não conseguiriam aniquilar. O chefe desses hipócritas que dava ordem era Abu Amir. Quando eles construíram, ele foi ter com o rei da Roma e pediu um exército para cercar aquele masjid. Depois de terminar, para cercar aquele masjid e convidar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para inaugurar aquele masjid. Eles, ao convidar, disseram: nós estamos a convidar a si para inaugurar aquele masjid junto com seus companheiros, para nós termos baraka, termos bênção, termos misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, porque você é um mensageiro de Allah, é profeta de Allah. Mas no íntimo deles era para aniquilar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e junto todos os companheiros que viriam com ele. Ele sendo profeta de Allah, mensageiro de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala revelou este versículo. Informou a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam que este masjid que foi construído
por causa de maldade e descrença. O propósito é de alastrar a descrença, acabar com o Islã. Não chegue jamais nesse masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando teve informação da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, ordenou alguns sahabas, radiallahu ta'ala anhum, para destruir aquele masjid. E os sahabas foram destruir aquele masjid. Então, esta é a forma como os hipócritas manipulam as pessoas para a fim de criar divisão no seio dos muçulmanos. Esses hipócritas não acabaram no tempo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eles criaram grupos e aqueles grupos também teve geração. Aqueles grupos teve sucessores. Por isso, mesmo até no nosso tempo, neste exato momento, tem hipócritas no seio de muçulmanos, em todo o canto do mundo. O propósito deles é de criar o mau olhar no Islã, desunião no Islã, nos muçulmanos, divisão nos muçulmanos. Há 2 dias atrás, eu estava a ler uma informação naquele canal Gazeta Árabe. Tem uma seita que eles mencionaram lá, chamada Bektashi Sufi. Então, eles têm plano de fazer um país que eles vão intitular como um país islâmico. Um país islâmico, mas que vai permitir o consumo de álcool, o consumo de bebidas alcoólicas. Não só, segundo a informação do site Euronews, disseram as pessoas vão viver com total tolerância, de tal forma qualquer um pode vestir aquilo que ele quiser, estará livre. Então, vejamos, levando esta informação e colocando uma pequena reflexão com os hipócritas no tempo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eles também agiam desta forma. Só que a diferença é porque agora eles estão se atualizar na medida que há evolução. No tempo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eles gastavam dinheiro de construir um masjid, mas o propósito não era para agradar a Allah, mas sim para aniquilar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e os crentes. Assim como esses que vivem no nosso tempo também fazem o mesmo esforço. Entram no seio dos muçulmanos, aparentemente como se fossem muçulmanos, e fazem coisas que o Islã recomenda, mas o propósito não sendo para agradar a Allah, mas sim o final sendo para destruir a sociedade islâmica. Por isso há vários lugares que às vezes há guerra, mas são intitulados que as pessoas que provocam esta guerra são muçulmanas. Este é o nome. Por trás desses há descrentes, pessoas que não querem ver o Islã de boa forma. E Allah subhanahu wa ta'ala diz acerca dos hipócritas: Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar.
Por certo, os hipócritas estarão no degrau mais baixo do inferno. Allah subhanahu wa ta'ala, quando menciona os hipócritas, ele junta com os descrentes, porque na verdade, na íntegra, não há diferença entre hipócritas e descrentes. Esses hipócritas são aliados dos descrentes que se infiltram no seio da comunidade islâmica para destruir, para trazer o mau olhar do Islã, para destruir o Islã. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deixou algumas dicas das qualidades que levam à hipocrisia. Abdullah bin Amr radiallahu ta'ala anhu relata que أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. Abdullah bin Amr narra que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: aquela pessoa que reunir essas 4 qualidades, então é hipócrita pura. Kana munafiqan khalisan, é uma pessoa hipócrita pura. Essas qualidades são: idha tumina khana, quando é confiado, ele trai. Wa idha haddatha kadhaba, quando ele fala, mente. Wa idha ada ghadara, quando ele faz um pacto, uma promessa, ele não cumpre. Wa idha khasama fajara, quando ele briga, ele insulta. Então, essas são qualidades que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencionou, que são qualidades de hipócritas. E caros irmãos, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não mencionou essas qualidades em vão, mas sim para nós abstermos dessas qualidades de mentira, trair, não cumprir promessas e insultar em qualquer briga que nós temos. Porque essas são qualidades dos hipócritas. Vejamos, hipócritas quando encontravam os crentes diziam amanna, mentiam. Nós somos crentes, acreditamos em Allah, e os muçulmanos confiavam que esses são crentes, mas quando encontrassem os seus líderes descrentes, diziam inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Traíam os muçulmanos, diziam: nós estamos convosco, nós não estamos com os muçulmanos, não estamos com os crentes, apenas estamos a zombar a eles. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith narrado por Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tem uma qualidade que, se a pessoa levar avante, se a pessoa apegar-se nesta qualidade, também leva à hipocrisia, que é a qualidade de ter 2 faces. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: tajidu min sharri nasi yawma al-qiyamati inda Allahi dhal wajhain. No dia da ressurreição, no dia de Qiyama, encontrará entre as piores pessoas perante Allah subhanahu wa ta'ala é aquela pessoa que tinha 2 faces. Alladhi ya'ti ha'ula'i biwajhin wa ha'ula'i biwajhin.
quando estivesse com um amigo, ele falava bem com aquele amigo, palavras comoventes, elogiava a ele e falava mal do outro. Falava das qualidades e ruídos do outro. E em contrapartida, quando sai, vai ter com aquele que ele falava mal, também começa a falar bem dele, começa a elogiar e fala mal da primeira pessoa. Quer dizer, dos dois grupos, das duas pessoas, mostra caras diferentes. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: esta é a pior pessoa, ou será dentre a pior pessoa das pessoas piores que se encontrará no dia do julgamento. Que Allah subhanahu wa ta'ala afaste-nos das qualidades da hipocrisia e que Allah subhanahu wa ta'ala oriente-nos para o caminho reto. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.